Meus amigos, eu quero chamar a atenção de vocês para o brilhante artigo do Alex Catarino, no qual ele aborda o que seja a ordem para os conservadores. Ele faz um artigo de evidente inspiração platônica, com ênfase nas teorias do Eric Fagner e do Russell Kirk. E o interessante é que o Alex faz isso de uma maneira muito madura, fazendo contraponto com os adversários do conservadorismo. E aqui que eu coloco a pergunta: o que é a ordem para um liberal, a ordem para um anarquista e para um socialista? Isso é muito interessante, porque nós vamos ver que de todas as correntes de filosofia política, a única que tem seus fundamentos na ordem transcendente são os conservadores. Todos os demais têm as suas convicções plantadas na razão, portanto são imanentes. Por exemplo, os liberais clássicos, quer dizer, o grande fundador é o Hobbes, com o seu livro Leviatã, e o seu grande divulgador e maior influente escritor foi o Locke. O que esse pessoal acredita? Que a ordem é produto da razão, pura e simplesmente. E o Estado serve fundamentalmente para garantir a propriedade privada, para garantir a vida. Então essa visão, a gente viu que ela é insuficiente, embora ela tenha triunfado lá pelo século XVII, século XVIII. E por quê? Porque as teorias socialistas vieram na esteira dos liberais a suplantar. Se a gente pegar, por exemplo, os liberais anarquistas, a gente vai ver que, embora eles se digam fundados na razão, na verdade eles são irrealistas, porque não é possível privatizar certas funções do Estado, a começar pela função de polícia e a função de justiça. O Estado existe porque o homem é o que é. A violência é intrínseca ao ser humano. E a violência política mais que tudo. O Hobbes assistiu às fratricidas guerras religiosas na Inglaterra. E daí ele tirou a conclusão de que era preciso ter um Deus mortal, um Leviatã, Estado, para impor a sua ordem. O que o Hobbes não percebeu é que aquela coisa chegou na situação política na Inglaterra, chegou naquele estágio porque a alma do Ocidente estava doente. O Ocidente estava vindo na inauguração do período da modernidade, que é a crença nesse Estado poderoso, que é a ideia do humanismo, o homem passa a ser o centro de todas as coisas, e que é a ideia de que é possível manobrar sob a luz da razão, esquecendo-se do fato óbvio que a ordem está antecedente a tudo, ela está na transcendência. Nós vamos ver que o Hobbes fez aquilo porque a humanidade estava fechada para a ordem transcendente. A gente vai ver que não é por acaso que ele é um homem que já é da reforma religiosa, onde a gente tem a quebra desses paradigmas todos e a gente tem a emergência desse humanismo, que é uma palavra mais bonita para falar do vício do orgulho. E os socialistas, piormente, né? Nós vamos ter que tentam implantar a ordem da propriedade coletiva. É muito pior, porque é artificial. Pelo menos os liberais clássicos respeitavam os limites daquilo que a gente chama de natureza humana. Os socialistas não, eles querem fabricar o mundo, construir um outro mundo possível. Eles querem implantar essa loucura da igualdade, atropelando a liberdade, atropelando as coisas como elas são. Não só não tem raízes na transcendência, como eles atropelam o homem como ele é. Por isso que as experiências socialistas, pegando as experiências comunistas, soviéticas, o nazismo na Alemanha, tudo aquilo que é de natureza socialista foi um fracasso.
e acabou em pilhas e pilhas de mortos. A ideia da propriedade coletiva é uma violência abominável para a humanidade. Mas essa ideia continua valendo e muita gente está chegando ao poder político com essa convicção. Essa é a importância do artigo do Alex. Ele coloca as coisas nos devidos pontos. Não há, do ponto de vista teórico, nenhuma solidez, e aí eu digo, inclusive, do ponto de vista dos liberais clássicos, não há nenhuma solidez para aquelas teorias que não reconhecem a necessidade de fundar a ordem política, a ordem histórica, numa ordem transcendente. E esse é o erro de toda a modernidade. Por isso que os conservadores advogam pela volta do direito natural clássico. Porque esse respeita a natureza humana de fato. E essa é a discussão central dos tempos de hoje, que já era a discussão central em 1945, depois do desastre do totalitarismo. Mas a humanidade não aprendeu. Acho que, do ponto de vista da filosofia política, a gente, ou da ação política mais especificamente, é como se nós estivéssemos em 1930. A gente está vendo o que está acontecendo. Meus amigos, leiam o artigo do Alex. Para um grande proveito. É uma peça daquelas que ensina muito em poucas palavras.